muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário, a participação de vocês é muito importante. Hoje eu vou mostrar para vocês, nesses 4 anos, né, que eu defendo a Terra plana aqui no YouTube, que eu defendo o modelo de Terra plana, essa, sem dúvida, foi a maior prova que eu já vi acerca da Terra plana, ok? É uma prova que destrói completamente todo e qualquer argumento sobre o globo, ok? Então, eu vou fazer esse vídeo com bastante paciência, assistam até o final, porque nós vamos ler essa matéria aqui. Eu vou ler já o título: Fotografia apanha montanhas a 443 km de distância. Eu vou mostrar todos os cálculos, né? Assim, os opositores não gostam de cálculos, de matemática, então eu vou usar a matemática do globo para destruir o próprio globo, ok? E você vai ver, eu vou ler a matéria, tá? Vou analisar e depois a gente vai fazer isso tudo juntos. Depois vocês compartilhem aí, porque essa, em 4 anos que eu tenho aqui, né, é a maior prova que eu já vi da Terra plana até hoje. Então fiquem atentos, fiquem ligados no vídeo. Eu fico imaginando, né, isso ocorre graças ao advento da tecnologia, né? Hoje nós temos câmeras cada vez mais potentes e nas mãos das pessoas, né? Então, só foi possível essa fotografia graças ao advento da tecnologia, ok? Há um tempo atrás eu fico imaginando o Dr. Samuel Rowbotham, né, que fez aquele teste ali num rio na Inglaterra, a poucos quilômetros, 6, 8 quilômetros, né? Utilizando ali e provando que a Terra realmente não era um globo. Eu fico imaginando se ele tivesse esses aparatos na mão, né? Então, antes de começar, eu só quero lembrar dos patrocinadores do canal. Canal TV São Paulo, o link vai estar na descrição, se inscrevam. E também da OH Publicações, tá? Inclusive eu falando do Samuel Rowbotham aqui, ó, tá aí o livro Astronomia Zetética, tudo isso, todo terraplanista tem que ter isso, né? Em casa, então vai estar aí na descrição todas essas informações, ok? Os livros da OH Publicações e o link do canal TV São Paulo, se inscrevam, deem lá uma força para o nosso irmão Alan. Vamos lá, galera, vamos ler a matéria e a gente vai entender, vai fazer tudo aqui conforme manda o figurino, ok? Você já sabia ver fãs da fotografia com mega zooms? O que não sabia era que havia pessoas que se dedicavam a tirar fotos de paisagens a ultra longa distância. Um recorde atual, é um site português, por isso vocês não se preocupem com a forma da escrita, né? Um recorde atual a ser de 443 quilômetros. A fotografia em questão, tirada do Pirineus, consegue apanhar um pico nos Alpes, a mais de 440 km de distância, a exatos 443, ok? O que, para pôr em perspectiva, usando uma comparação mais facilmente imaginável pelos portugueses, seria equivalente a apanhar Portimão numa fotografia tirada do Porto, ok? Claro que para isto ser possível, agora vamos lá, vamos ao grande lance, né? Claro que para isso ser possível, é necessário ter uma grande dose de paciência e também sorte, olha só, com inúmeros fatores a terem que se alinhar para se conseguir juntar as condições perfeitas. Não só tem que estar num pico elevado, como se tem que ter um alvo igualmente elevado, ok? Para que a curvatura da Terra não estrague os planos. Desculpem os apologistas da Terra plana. Então, você vê que hoje em dia, sabe por que isso acontece? Hoje em dia, quando eles vão dar uma notícia dessa, eles têm medo. Porque eles sabem que os terraplanistas vão ler sobre esse recorde, né, de uma foto tirada a 443 km de distância e vão investigar. O que é isso? Né? Terraplanista está tudo de olho. Então ele já fala assim, ó, você tem que estar num local alto e o alvo tem que ser alto, né? E você tem que ter essas doses de sorte que ele quer dizer, né? Isso tudo, a paciência e a sorte, tem a ver, claro, com a densidade atmosférica. Esse é o fator. Entende? Esse é o fator que vai fazer. Você vê, ele precisa ter paciência e uma dose de sorte, uma dose de paciência e também sorte, com inúmeros fatores, justamente atmosféricos, ok? Para que ele consiga capturar essa foto. Aí depois, olha só, vem um cara e pergunta se eu posso ver o Everest aqui do Brasil, né? Obviamente que não. A densidade atmosférica vai me impedir e eu jamais verei o Monte Everest, né? Então, assim, é imprescindível que as pessoas entendam isso, que a questão aqui não é curvatura, e sim atmosfera, ok? Então vamos lá.
Aí tem densidade, refração da luz, que é o desvio da luz em um meio. Tem várias situações que vai fazer com que eu não consiga ver, né, esse alvo. Então vamos lá. Aí muita gente pergunta também, mas como eu consigo ver a Lua tão longe daqui e a atmosfera não me impede? Né? As pessoas têm que entender o seguinte: a parte mais densa da atmosfera está na troposfera. Ela representa, não sei se é 80%, 90% de todos os gases que tem na atmosfera. A troposfera, vamos botar de 12 até 14 km de altitude, ok? Nós temos a parte mais densa. Quando eu olho para cima, para ver a Lua, eu estou vencendo 14 km de troposfera densa. Quando eu olho para frente, se eu olhar para o Everest, eu estou tentando vencer milhares de quilômetros de atmosfera densa, não 14 quilômetros. Ok? Essa foto aí, ó, dependeu de sorte, dependeu porque o cara estava olhando para frente, né, na troposfera e tentando vencer 443 km de pura densidade atmosférica. Então é isso, olhar para cima é uma coisa, você só vence 14 km. Olhar para frente, você vai ter que vencer milhares de quilômetros, centenas de quilômetros de atmosfera densa. Bem, galera, aí depois dele alfinetar os terraplanistas, ele vem com a verdade. Com isto, tem que juntar as condições atmosféricas que permitam tal grau de visibilidade, ok? Então, agora sim, agora depois de alfinetar, falar da altura, né, do alvo, do observador, ele sim diz a verdade sobre as condições atmosféricas que permitam esse grau de visibilidade. Vamos à imagem aqui, ó. Aqui eles têm os montes, né, que foram capturados, né? Inclusive aí na matéria fala que inclusive o pôr do sol ajudou também, né? E assim, eu não vou citar pôr do sol na Terra plana, o objetivo do vídeo, né, que todo mundo já entende, né, como funciona. Vou dar um exemplo, não só por perspectiva, como por efeitos da refração atmosférica, né, como vou dar um exemplo aí da estrada, os postes na estrada, né, você percebe que na estrada plana, lá o último poste, apenas por perspectiva, ele desaparece lá no horizonte, né. Então, isso é pura questão, e a estrada é plana. Você não depende de uma curvatura para que o pôr do sol aconteça, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, agora vamos lá. Eles dão aqui, ó, os locais, né? De onde foram tirados. Eu vou aqui, ó, me reter a esse que foi o mais longo, tá? É o Pico Gaspard, que fica ali nos Alpes, né? Na França, a 443 quilômetros, tá? Você percebe que ele não pega somente o pico, né? Ele pega uma grande parte ali do Pico Gaspard. Agora a pergunta que não quer calar: no modelo do globo, eu não vou ficar só com as informações dele, porque é assim, ele falou, eu preciso de um local alto, ok? E de um ponto alto, e de um alvo alto, igualmente alto, para que eu possa enxergar. Agora a pergunta, que cálculo ele fez? Os opositores não gostam tanto de cálculo. Vamos ver se dava para ver mesmo. Vamos pegar o cálculo da bola aqui, os cálculos de curvatura, e vamos ver se dava para ver, cara. Entendeu? Só dizer, eu estava num lugar alto e tirei uma foto de um outro local alto. Você tem que fazer as contas. Você percebe que pela foto que foi tirada, ok? Pela foto que foi tirada, a foto foi tirada dos Pirineus, ok? Da Cordilheira dos Pirineus, a 443 quilômetros do Pico Gaspard. Ok? E você percebe que de onde a foto foi tirada não é o ponto mais alto do Pirineus. Ok? Você percebe que o cara está mais embaixo, ainda tem montanhas mais altas ali. Ok? Mas mesmo assim, como não tem informação da altitude que o observador estava, tá? Eu não tenho essa informação. A matéria não me dá. Então o que eu vou fazer? Eu sei que o observador não estava no ponto mais alto, mais elevado do Pirineus. Eu estou vendo pela foto que tem montanhas acima ali, né? Aqui, ó, as montanhas acima dele. E lá ele pega o Pico Gaspard a 443 km. Então o que eu vou fazer? Para não ter chururu de globaloide aqui, eu vou imaginar que esse observador estava no ponto mais alto do Pirineus, da Cordilheira dos Pirineus, que ela tem o ponto mais alto do Pirineus, tem 3.404 metros. É óbvio que esse observador não estava assim. Ele estava bem abaixo disso. Num local bem abaixo de 3.404 metros. Mas eu vou colocar isso ainda na calculadora de curvatura, ok? Eu vou colocar que o observador estava no pico mais alto do Pirineus.
E se dava para ver o Monte Gaspar. Então se dava para ele fotografar o Monte Gaspar baseado na própria matemática do globo. Ok? Então vamos lá, vamos para a calculadora de curvatura. Você percebe que, partindo do princípio que esse observador que não estava, mas partindo do princípio que ele estava no ponto mais alto do Pirineus, que é de 3.404 metros, na calculadora de curvatura, e eu coloquei a altura do observador e a distância do alvo, que era de 443 quilômetros. Você percebe claramente que a inclinação, seguindo a matemática do globo, a inclinação da Terra seria de mais de 4.300 metros, ok? A essa distância, a essa altura, se ele estivesse no topo do Pirineus, coisa que ele não estava, mas vamos imaginar que ele estava lá no topo, no pico mais alto do Pirineus, a essa distância, ainda assim, nós teríamos uma inclinação de mais de 4.300 metros. Agora a gente precisa saber qual é a altura do Pico Gaspar, para saber se era possível ver. Porque o Pico Gaspar, para ser visto, ele precisa ter mais de 4.300 metros. Ok? Porém, o que a gente sabe é que a altura do Pico Gaspar é de 3, aqui está dizendo, ó, aqui mesmo está dizendo 3.867 metros. Mas eu procurando, né, pesquisando, eu vi que era de 3.880. Ok? A altura do Pico Gaspar, 3.880. Portanto, se nós tínhamos uma inclinação de mais de 4.300 metros, um pico de 3.880 não poderia ser visto, captado nessa imagem. Porque nós temos aí mais de 400 metros. O pico, a essa distância, a curvatura da Terra impediria a gente de vê-lo, e esse pico estaria bem abaixo da inclinação de curvatura, ok? Da inclinação da curvatura da Terra. Então o pico estaria abaixo, porque o pico tem 3.880 metros e a essa distância a Terra inclinaria 4.300 e poucos metros, e não existe refração, né? Não existe refração, como eles dizem, a refração mágica deles, né? Que eles têm um índice de refração mágica, né? Que faz com que as coisas não tem como subir aí quase 500 quilômetros, quase meio quilômetro, né? Quase 500 metros, 441, quase 500 metros, né? Não tem como uma refração subir aí quase meio quilômetro, né? Então seria realmente impossível, e isso eu estou avaliando que o cara estava no pico mais alto do Pirineus, e ele não estava, porque se eu soubesse realmente a altura que esse cara estava para tirar essa foto, eu ia ver que não era 3.404, e aí a coisa ia ficar pior, né? Que é aí que não poderia ver o Pico Gaspar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, galera, utilizando a própria matemática do globo, você percebe que o globo não funciona com a própria matemática dele. Também, olha só, ou, eu vou dizer uma coisa, ou essa bola é muito maior do que eles nos dizem, porque eles têm o tamanho da bola baseado num experimento, né, de Eratóstenes, ok? Que foi feito lá, não sei quantos anos, 300 anos antes de Cristo, ok? Eles têm a bola, a circunferência do equador da bola baseado nisso, né? Num experimento que é feito com 2 varas de pau, né? Em uma cidade, um poço, com um pau na outra cidade, com um buraco do poço na outra. O cara não leva em consideração a refração, o sol, a diferença entre sol real e sol aparente. O cara não leva em consideração nada, né? Ele só leva em consideração a refração quando é para fazer mágica e dizer que o índice de refração infinita faz as coisas aparecerem no horizonte, como mágica. Para isso eles utilizam a refração. Agora, para a questão de equinócio, eles não entendem que não é o sol real que está fazendo aquilo, é o aparente, né? Se você pegar qualquer matéria sobre equinócio, é o sol aparente, não é o real. Então, assim, tudo eles utilizam, tudo, não precisa de refração, não existe isso, não existe densidade atmosférica, mas quando é para fazer as coisas aparecerem, não existe índice de refração que faça uma montanha subir meio quilômetro para cima, né? Só coisa de maluco.
Você pode, nem se você botar na calculadora com índice de refração, porque a gente sabe que não funciona assim, né? Então, não é assim que funciona. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aí, na realidade, é uma prova absoluta, utilizando coisa que o site, né, que até deu uma alfinetada nos terraplanistas aí, não fez, né? Não utilizou a matemática para ver se era possível ou não. Então, tive que vir aqui e utilizar a matemática do globo para destruir o próprio globo, ok? Então, simples. Ainda que esse observador, lembrando, só para resumir, ainda que esse observador estivesse, ok? No ponto mais alto do Pirineus, coisa que ele não estava, ainda que tivesse, nós teríamos uma inclinação de mais de 4.300 metros. E o Pico Gaspar, que foi fotografado, ele tem 3.880, portanto quase 500 metros, né? Se você pegar a calculadora de curvatura, você vai ver que é quase 500 metros que ele deveria estar abaixo da curvatura da Terra, né? E não, o observador, aquela altitude, a curvatura da Terra impediria que esse pico fosse visualizado, a não ser que ele tivesse mais de 4.300 metros, né? E você percebe até na fotografia que não é só o topo, né? Você consegue ali ver uma grande parte do Pico Gaspar ali, ó. E você, ali o Pico Gaspar, tá aí, ó. E você percebe que o cara também não está no ponto mais alto do Pirineus, né? Então, com uma prova dessa, globo destruído, ok? E o site ainda demonstra, né? Que precisa, para tirar uma foto dessa, precisa de uma dose de paciência, sorte, por conta das condições atmosféricas, ok? Então, se o cálculo, vem cá, se você tem uma bola e o cálculo matemático, né, a partir das observações não está batendo, vocês vão ter que rever essa bola, não tem jeito. Vocês vão ter, não pode ficar com um experimento giratório de mais de 2.000 anos atrás, que o cara utilizou 2 varetas, né? Sem levar em consideração coisas que ele nem conhecia, né? Refração, porque a gente sabe que o próprio deGrasse Tyson, ele disse, o experimento de Eratóstenes não prova nada. O experimento de Eratóstenes, ele imaginou um Sol distante. Então ele diz, ou o Sol é distante e a Terra é um globo, e aí teve o resultado, ou o Sol é menor e mais próximo e a Terra é plana. O resultado seria o mesmo, né? Então vocês ficam agarrados nisso aí. Quem falou foi o próprio ídolo de vocês, né? Aí depois ele fala 3 varetas, né? Se fosse com 3, tô cansado de si, né? Então é preciso levar um monte de fatores em consideração. Agora, quando a gente vai para a matemática do globo, realmente não bate. Ok, pessoal? Então é isso. Prova indiscutível de que a Terra não é uma bola, ok? Prova indiscutível que a Terra é plana. Ok? E só não vemos além, ó, porque não tem condições atmosféricas para isso. Ok, pessoal? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.